Os candidatos ao Senado durante a campanha certamente terão que se posicionar sobre o Supremo Tribunal Federal. A tendência é o eleitor cobrar? E ele vai cobrar até porque o STF, com esse ativismo judicial, acabou entrando no palco eleitoral, né? A eleição este ano para o Senado, de repente, contará com esse ingrediente, dando mais visibilidade ao candidato a senador. Numa eleição geral, é comum as disputas para a presidência da República e governo do Estado monopolizarem a atenção do eleitor. Mas o Senado também estará em evidência. Alguns integrantes do STF subiram no palanque político e se transformaram em alvo, despertando inclusive a indignação da população. Mesmo porque são os senadores que sabatinam os indicados para a Suprema Corte e também fiscalizam suas atuações. Nesse período ficou clara a omissão dos senadores que silenciosos se colocaram na contramão da população, que exigia uma espécie de reação contra os atos e ações de alguns ministros, atos desencontrados com a Constituição. Foram poucos os que se rebelaram, exigindo a presença dos togados no Congresso, sempre barrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tiveram que encontrar um meio de tirar a presidência da casa desse controle, tanto que resolveram passar pela Comissão de Fiscalização e conseguiram, né? Conseguiram colocar Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso como convidados para prestarem esclarecimentos sobre o ativismo judicial aos senadores. Só que eles não foram. A reunião aconteceu hoje. Eles não participaram e nem deram satisfação. Vão dar satisfação para senador? Quem não deve, não teme. Ditado popular que cabe bem nessa situação. As eleições de outubro certamente concentrarão atenção nos candidatos ao Senado, cobrando se esses senadores, caso eleitos, cumprirão com suas funções ou fugirão de suas responsabilidades quando se tratar do STF. Um dos temas que exigirão posicionamento dos candidatos é a fórmula de escolha dos candidatos, dos ministros, dos togados. Como se escolhe um ministro, eles são indicados pelo presidente da República e depois avalizados pelo Senado numa sabatina. Mas há outros modelos. Na França, por exemplo, os presidentes da República, do Senado e da Câmara escolhem cada um terço dos assentos na Corte. Na Alemanha, a divisão é entre as duas casas legislativas, Câmara e Senado. Na Itália, entre os três poderes. Israel adota uma fórmula diferente, um colegiado composto por representantes da Corte, do governo e do parlamento. Esse colegiado faz as indicações. Já na Índia, o próprio Supremo aponta os seus ministros. Ou seja, há maneiras de sair desta contaminação atual, como também o tempo de permanência no cargo. Na Itália e na França, o ministro da Suprema Corte permanece 9 anos. Há um projeto no Senado determinando que os togados permaneçam 8 anos no STF. Esse projeto entrou agora. Outras tentativas já ocorreram, mas não tiveram sucesso. Mais uma está lá tramitando. São temas que os candidatos ao Senado deverão se posicionar. Para isso, vale pesquisar o histórico de cada um que está pedindo seu voto como uma maneira de respeitar exatamente o seu voto.